Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos aí nosso mais um webinar aí da Contego Security, né? O nosso evento hoje é automatização da gestão da privacidade e proteção de dados pessoais. O objetivo desse evento hoje é trazer para vocês os principais desafios, né, que são encontrados aí nos projetos de adequação à LGPD. E como que é possível ajudar a resolver esses desafios através de soluções tecnológicas, né, que são capazes de automatizar diversas tarefas e atividades que são exigidas por lei e que são muito difíceis de cumprir de forma manual, né, sem que tenha o apoio de uma ferramenta, de um software, de uma solução, né? Então a gente vai trazer para vocês hoje uma forma de automatizar diversas dessas tarefas e atividades que são exigidas pela LGPD, tá bom? Meu nome é Juan Batista, eu sou DPO e também sou especialista em segurança digital, né? Eu venho da parte técnica. Junto comigo aqui está hoje o Vlad Amarante, representante da Security, né? Que é uma empresa americana que desenvolve soluções para auxiliar na gestão do programa de privacidade das empresas, né? Uma empresa global. E a gente tem a ilustre presença hoje do Vlad Amarante junto com a gente aí nesse webinar. Opa, obrigado. Bom dia a todos. Show, Vlad. E o Vlad, ele depois vai apresentar para vocês, vai falar um pouco, né? Então, sobre essa questão de automatização, né? Como a solução pode ajudar a automatizar essas questões, tá? Então, vamos lá. A agenda de hoje, né? Então, primeiro vamos fazer uma breve apresentação da Contego Security, né? Eu vejo que tem bastante clientes aqui já, então bastante gente aqui já conhece a empresa, mas a gente só vai dar uma breve apresentação do que é a empresa. Vamos mostrar os principais desafios nos projetos de adequação à LGPD, tá? Hoje nós não vamos falar sobre a lei, o que é a lei, né? Toda aquela apresentação completa da LGPD. A gente vai falar só rapidamente de alguns desafios, né? Dos principais desafios que são encontrados nos projetos de adequação, tá? Depois, vamos fazer uma breve apresentação da Security, né? Já pelo Vlad. Também uma apresentação da solução, né? E como ela pode ajudar nesses desafios, né? Nesses que a gente vai apresentar e também em muitos outros. E também vamos fazer uma demonstração prática dessa solução, né? Para vocês verem na prática como ela funciona e como ela pode ajudar nesses desafios. Então, só rapidamente falando aqui um pouco sobre mim, né? Sobre o Juan Batista, quem vos fala, né? Eu sou então profissional de segurança digital, especializado em proteção e privacidade de dados, né? Então eu vim da parte técnica, né, de segurança da informação. Sou pós-graduado em gestão de segurança da informação. Sou certificado de PO pela Exim. Também tenho outras certificações de mercado aí na área de segurança da informação, como Ethical Hacker, ISO 27001 e diversas outras. E atuo como consultor de proteção e privacidade de dados, né? Exatamente auxiliando, ajudando as empresas na adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Um pouco sobre a Contego Security, né? A Contego Security é uma empresa especializada em segurança digital. Então, nós ajudamos as empresas na adequação com as principais leis e regulamentações de proteção de dados, como, por exemplo, LGPD, GDPR, ISO 27001 e até mesmo a nova ISO, né, 27701, lançada aí recentemente. Então, a Contego Security tem as áreas de atuação divididas basicamente em dois grandes grupos, né? A parte de consultoria e a parte de serviços gerenciados, né? E quando a gente fala de consultoria,
são serviços, né, como, por exemplo, análise de vulnerabilidades, treinamento de segurança da informação para o usuário final, né, conhecido como Security Awareness. Também temos serviço de consultoria para conformidade com a LGPD, né, ajudar as empresas a se adequarem os seus processos. Também temos auditoria em cima da ISO 27001 e 27701, tá? E dentro de serviços gerenciados, a gente atua com serviços de segurança, né, incluindo ferramentas e o serviço de gestão, como, por exemplo, o Next Generation Firewall, antivírus, EDR, soluções de DLP, gateway de e-mails, soluções de backup e disaster recovery, né? E até alguns outros. A nossa equipe de consultores é formada por especialistas em segurança da informação, advogados especializados em direito digital, né? Então a gente tem dentro da mesma equipe que atua na parte de consultoria os dois braços, tanto a parte de segurança técnica, como também a parte jurídica, né? Que é muito importante. E também temos DPOs certificados, né, para atuação. Aqui algumas das nossas qualificações da nossa equipe, né, certificações aí, as principais certificações na área de segurança e privacidade de dados, tá? E os nossos principais parceiros hoje, né, parceiros tecnológicos são a Security, né, que hoje a gente vai apresentar um pouco sobre ela, e também tem alguns outros aqui, como Sophos, Safety, Acronis, Fortinet, Kaspersky e Bitdefender. Beleza, só dando um panorama bem resumido aqui sobre a lei, né? Como eu comentei, hoje a gente não vai focar muito sobre o que é a lei, né? A gente vai focar nos princípios, né? Mas eu só vou dar uma resumida aqui sobre essa arquitetura de como a legislação ela está funcionando, né, no Brasil atualmente. Então, existe a figura de titular, que são as pessoas donas dos dados, né? Essa pessoa, né, esse titular, quando ele faz uma compra ou ele faz um cadastro, ou, enfim, de qualquer forma, ele transfere os dados dele para uma outra empresa, para uma empresa, no caso, essa empresa passa a se chamar controlador perante a lei, né? Ela passa a ter esse nome de controlador. Então, seria o caso de um titular ou uma pessoa fazer uma compra num site, num e-commerce, por exemplo, né? Nesse momento, esse cliente, quando ele fez o seu cadastro, ele passou os dados para uma loja online e essa loja passou a ser controlador, né? E esse cara passou a ser titular, porque ele é o dono dos dados. Nome, CPF, RG, e-mail são deles, né? A empresa apenas controla. Quando essa empresa transfere esses dados para uma outra empresa realizar alguma operação em nome dela, a gente chama essa outra empresa, essa empresa terceira, de operador, né? Então, seria um exemplo de, vamos supor que essa empresa de e-commerce envie os dados para uma agência de marketing a realizar propagandas, né? Através de e-mail, por exemplo. Então, essa agência de marketing ela vai fazer propaganda em nome do e-commerce, que é o controlador, para os seus titulares. Então, essa agência de marketing, nesse contexto, passa a se chamar operador. Tá? Esses são os agentes de tratamento que a lei traz. Né? Temos também aqui na parte de cima a autoridade supervisora, conhecida como ANPD, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar a lei, né? Fiscalizar e até mesmo aplicar multas e todas as sanções previstas, tá? E aqui na parte de baixo temos o DPO, né? Ou encarregado pela proteção de dados, né? Que é a mesma coisa, tá? É só um termo diferente utilizado aí. DPO é usado no mundo inteiro e encarregado é um termo criado pela LGPD, mas é a mesma coisa, né? Então, como toda empresa precisa ter um DPO nomeado, né? Isso está escrito na lei. Então, aqui a gente tem o DPO
cuidando, né, e sendo responsável por todas as questões de proteção e privacidade de dados, né? Então, quando a ANPD quiser fazer uma fiscalização nessa empresa, por exemplo, ela vai consultar o DPO, né? Da mesma forma que quando o titular quiser fazer alguma consulta ou exigir algum direito, né, que ele tem perante a lei, ele também pode conversar com o DPO, tá? Então, em resumo, é mais ou menos assim que funciona a arquitetura, né, da legislação atualmente no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco sobre os maiores desafios dessa jornada para adequação, né? Todas as empresas, ou a maioria delas, estão iniciando várias frentes de trabalho para se adequar à lei, né? Tem muita coisa para fazer, tem muitos ajustes, ajustes em processos, ajustes em contratos, ajustes da parte de TI, da parte de segurança, então tem muita coisa a ser realizada. Isso é um projeto longo, complexo, né, e trabalhoso. E quais são os maiores desafios que a gente tem visto, né, nesses projetos? Primeiramente, a manutenção do inventário de dados, né? Que é um ponto exigido por lei. Então, está escrito lá no artigo 37 que o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Processo realizado para manter registro de operações, fluxo de dados entre controlador e operador. Então, esse inventário de dados é uma documentação que toda empresa deve manter, e nessa documentação deve conter todo o fluxo de dados pessoais que trafega nessa empresa, desde o momento que o dado entra até o momento que ele é eliminado. Então, aonde ele fica armazenado, quem tem acesso, para quem ele é transferido, né? Tudo isso tem que estar registrado nesse inventário de dados, tá? Essa documentação é exigida por lei, pode ser solicitada a qualquer momento pela ANPD ou até mesmo por um parceiro, né, que queira auditar a sua empresa, por exemplo. Tá? Isso está acontecendo bastante também. Auditorias vindo por parceiros, principalmente clientes, né? Então, esse é um grande desafio, né? Porque geralmente essa é a primeira etapa do projeto, e já é um desafio, porque você tem que mapear todos os processos e você tem que manter isso atualizado, né? Então, atualmente, sem uma solução tecnológica, as empresas estão fazendo essa documentação através de planilhas ou documentos do Word, enfim, de alguma forma manual, né? Só que o problema é para você manter essa documentação atualizada, né? Porque os processos eles sofrem por mudanças, daqui a pouco é criado um novo processo na empresa, então você precisa manter isso atualizado. E quando a gente está falando de algo que está escrito, que está mantido em Excel ou em documentos do Word, por exemplo, torna isso muito mais difícil, né? Então, esse é um grande desafio. Um outro desafio aqui muito grande, eu acho que é o mais difícil de atender atualmente, é os direitos do titular, tá? Então, no artigo 18 diz o seguinte: o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, lembrem da figura que eu mostrei lá, quando o titular envia um dado para uma empresa, ele faz um cadastro, enfim, aquela empresa passa a ser controlador. Esse titular, ele tem diversos direitos referente aos seus dados perante aquela empresa que ele transferiu, né? Quais são esses direitos? Então ele tem aqui, ó, direito de confirmação, direito de acesso. Então ele pode chegar a qualquer momento e pedir para a empresa o seguinte: empresa, eu fiz um cadastro ontem para fazer uma compra no e-commerce e eu quero saber, eu não lembro mais os dados que eu cadastrei, eu quero saber quais dados vocês têm armazenados meu aí que me dizem respeito, né? Sobre mim, por exemplo.
Então, a empresa, ela tem que, primeiro, o primeiro desafio é fornecer um meio para que esse titular possa fazer essa requisição, né? E eu dei um exemplo aqui de um cliente fazendo uma compra em e-commerce, mas pode ser qualquer titular, pode ser um fornecedor da sua empresa, pode ser um funcionário, né? Porque muita gente ainda pensa que a minha empresa ela é do tipo B2B. A gente não vende para consumidor final, então eu não preciso atender a lei, né? Mas não tem nada a ver, né? Você tem vários processos que tratam dados pessoais, mesmo não tendo clientes finais diretamente. Mas você tem lá RH, você tem cadastro de fornecedores, você tem, às vezes, um atendimento via saque, né, sobre o seu produto, em caso de indústria, por exemplo, né? Então, toda empresa tem tratamento de dados pessoais e ela precisa fornecer um meio para que essas pessoas, esses titulares, façam essas solicitações referentes aos seus direitos, tá? Então, o primeiro desafio, fornecer um meio para isso, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou fornecer um e-mail para qualquer... Quem quiser fazer uma solicitação, manda um e-mail, por exemplo, beleza. Se eu receber um e-mail por mês, tudo bem. Agora, se eu receber 50, como é que eu vou fazer para gerenciar tudo isso? E eu tenho que atender e eu tenho prazo. Se eu não fizer, eu vou ser multado, né? O segundo desafio, eu forneci um meio para a pessoa abrir a solicitação. O segundo desafio é como eu vou encontrar esses dados no meio de 30 sistemas e bancos de dados que a minha empresa utiliza. Como é que eu vou encontrar aonde onde eu vou encontrar todos os locais na qual esses dados estão armazenados, né? Em caso de eliminação, por exemplo, né? Quando um titular pede o direito de eliminação e eu tenho que eliminar, eu preciso eliminar de todos os locais, né? Então aqui já vem um grande desafio também, onde eu vou encontrar esses dados, como eu vou fazer isso de forma manual, né? E outros desafios também, né? Falando em eliminação, né? Como eu vou saber quando eu posso eliminar ou não? Se o tempo de retenção que eu estou usando é o ideal ou não, né? Então, essa questão do atendimento ao titular também é um grande desafio que a gente vê nos projetos de adequação. Outro ponto também, resposta a incidentes, né? Então, na lei diz lá no artigo 48 que o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, assim, as empresas devem notificar à autoridade nacional com prazo todo o incidente de segurança que tiver relacionado com dados pessoais. E se esse incidente puder acarretar risco ou dano aos titulares, a empresa tem que notificar todos os titulares envolvidos no incidente. Então, a empresa, para poder fazer isso em tempo hábil, ela tem que estar preparada para fazer isso, senão ela não vai conseguir, né? Imagina você um banco de dados de 50 mil pessoas, 100 mil, 500 mil, e eu tenho que notificar todos eles. Como é que eu vou fazer, né? E tem prazo, né? Então, essa questão da notificação, ela funciona mais ou menos assim. Eu tenho os operadores, né, ou processadores, que se o incidente ocorrer lá, eles têm que notificar o controlador sem demora indevida. Ainda não tem um tempo estipulado aqui, mas usa-se da boa-fé, né, para fazer um julgamento. Então, o operador soube do incidente, ele tem que notificar o controlador. Controlador, a partir do momento que ele soube que aconteceu esse incidente, ele tem 72 horas para notificar a autoridade nacional. E, dependendo da situação, ele tem que notificar todos os titulares, tá? Então, isso aqui também é um grande desafio encontrado aí nos projetos de adequação. Beleza, pessoal? Vou passar agora a palavra para o Vlad, tá? Que ele vai apresentar um pouquinho para vocês vai falar sobre a empresa, sobre a security, como a solução pode ajudar a automatizar essas questões e diversas outras também, tá bom? Só um ponto aqui, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, usem a opção de Q&A, que vai ter na parte inferior de vocês aí. Podem fazer as perguntas e no final da apresentação a gente vai ler todas e vai
respondendo uma a uma aí para ajudar vocês. Tá bom? Vlad, tá contigo. Beleza. Bom dia a todos novamente. Obrigado aí pela presença e a oportunidade de falar com vocês hoje. Eu vou fazer uma rapidíssima introdução aqui em 2 slides e vamos para uma rápida demonstração que eu acho muito mais interessante para vocês conhecerem melhor aí a nossa tecnologia, né? A Security é uma empresa americana, como o Juan comentou, mas a gente está aqui no Brasil desde dezembro de 2019. Hoje a gente já está beirando 100 clientes aqui na região da versão completa e mais de 200 da versão introdutória. Mas rapidamente aqui, a Security é uma empresa diferente porque ela foi fundada por esse time de executivos lá na Califórnia, que estão na terceira empresa deles. A terceira startup, já agora com 4 anos. Então, já se conhece, já tem um time inteiro de desenvolvedores que seguem eles também. E amparados por investidores, investimentos altos ali nesses executivos também ali do Vale do Silício, né? Pessoas com background de dados, de identidade, de segurança. E fechamos 2020 com muitos reconhecimentos aí no mercado global. A ferramenta líder no Forrester, que é o único quadrante disponível nesse momento, especificamente de ferramentas de gestão de privacidade. Não existe um quadrante do Gartner por enquanto. Você vai ver lá de GRC e outras coisas, mas de privacidade só o Forrester. Na parte de inovação, ganhamos como mais inovador pelo IAPP, que é aquela Associação Internacional de Privacidade, e no RSA Conference, ano passado, como mais inovadora também. Esse ano fomos pontuados na Forbes, ou seja, tem uma boa tração aí no mercado e bastante coisa acontecendo. Esse é o nosso time aqui no Brasil, estamos aqui em São Paulo todos e apoiando os nossos parceiros e clientes nessa jornada aí. Então vamos lá para uma rápida demonstração para ficar mais prático e para contar isso eu vou alternando entre esse slide e a demonstração. Hoje, falando de proteção de dados LGPD, isso tem a ver com pessoas. Né? Todos vocês, inclusive nós aqui, que somos titulares de dados, todos os seus amigos, familiares e toda a população que tem dados fornecidos, sendo processados e armazenados em algum lugar. Os titulares têm novos direitos, apesar de que boa parte desse público não faz a mínima ideia do que é LGPD ou privacidade de forma geral. Mas é uma oportunidade aí para as empresas conscientizarem o seu público. Até para reflexão aí, não sei se todos que estão na linha aí exerceram seus direitos, se manifestaram, mudaram alguma atitude, porque já passou de 6 meses, né, o LGPD vigorando. Então isso é um tema para a gente refletir e inclusive pensar como que a sua empresa encara isso, porque apesar de que de repente é uma empresa que não é um B2B que não tem muito consumidor, não é um negócio que vai vir enxurradas de requisição, ok, mas você tem o seu público interno ao menos, tem visitantes, seus funcionários, uma conscientização a fazer, porque eles têm direitos e poderiam, né, se educar através dessa campanha interna. Por outro lado, se é uma empresa exposta com a marca mais popular ou que tenha consumidores, aí já cai numa relação de consumo, já vai ter uma motivação maior, aí requisições podem aparecer. Então aqui eu só refleti um pouco sobre esse papel do titular, porque é uma excelente oportunidade para a gente pensar como estamos atuando como titulares mesmo, cada um de nós aqui. Se você já experimentou abrir uma requisição, se você já passou por alguma situação de LGPD te agregou alguma coisa ou não, porque estamos na área, né? E também para sua empresa como recepcionar isso. Então foi só uma introdução aí. Sobre o tema do encarregado, alguns clientes ainda não definiram a pessoa, a maioria sim, outros estão terceirizando, etc. Mas é uma posição, algo colaborativo aí com várias áreas. Mas vamos lá. Sobre a ferramenta, mas também aqui relembrando o que seria importante a empresa ter em mãos e sempre atenta na gestão de privacidade. Acho que a primeira coisa é entender como que a sua empresa funciona. A coleta tem dado pessoal aí, claro, mas por quê? Né? Coletamos de onde? É uma relação trabalhista, consumidor, terceiro? Armazenamos isso onde? Em qual sistema? Interno, externo? Por qual base legal? Por quê? Né? Nós temos esse dado aí, qual a atenção, se tem retenção obrigatória, e todos esses detalhes que são documentais ou conhecimento tribal aí que a empresa vai levantando. Isso aqui muitas vezes é feito por entrevistas, acaba caindo em planilhas, que é o caminho mais comum que já viu. Então, sobre a alternativa mais completa sobre a parte de data mapping, que é isso aí, eu vou mostrar para vocês uma opção, né, que é aqui já dentro da nossa ferramenta. É uma ferramenta SaaS, muito fácil de implementar, e ao longo desse slide eu vou alternando aqui e vou mostrando para vocês essas caixinhas. Então, o primeiro componente que eu queria comentar é essa parte aqui do Data Mapping. E já clarificando que Data Mapping não é o Data Discovery, que nós também temos. Mapping é mapeamento, é catálogo, né, registro das atividades de tratamento.
Data Discovery é outro assunto que a gente vai ver, que é a parte de achar os dados armazenados mesmo, mas é um complemento a isso. Então aqui eu estou no catálogo do Data Mapping, onde a empresa é obrigada a registrar lá pelo artigo 37 as suas atividades de tratamento. Você precisa entender as operações de tratamento, por que eu coleto dados, etc. E tal. Isso é feito aqui nesse módulo na área de processos. Se você já fez planilha, já tem um conhecimento organizacional, aqui a gente pode facilmente importá-lo, para não perder esse exercício já feito. E mais do que isso, aproveitá-lo de forma a não ficar antigo, porque quando você tem isso em planilha, então fica difícil gerenciar e vai se perdendo ao longo do tempo. Então, seja cadastrando aqui ou importando, estão aqui as atividades de tratamento. Você pode, por exemplo, vou abrir uma aqui de exemplo, né? Tem um processo X aqui da empresa. Que processo é esse? Um cadastro de cliente. Coletamos dados pessoais ali, né? Qual o departamento, qual a finalidade, base legal. Isso aqui são campos totalmente livres, que pode alterar até para refletir o que melhor adequar a vocês. E aqui como se relacionam esses ativos, fornecedores, o fluxo dos dados mesmo. Do titular, coletamos, que vai para um site, que vai para um sistema, que vai para um terceiro. Esses objetos estão aqui relacionados também como ativo, como fornecedor, e cada um com um detalhamento que nós vamos ver já. Então o primeiro ponto é ter uma coisa online aqui que possa nos ajudar a ter essa visibilidade. Para ajudar isso aqui a ficar colaborativo, a gente tem aqui como garantir acesso a mais pessoas do time. Vai que você tem mais pessoas ajudando a manter esse catálogo ou queira que a área de negócio, alguém entre aqui para mexer, né, nesse processo especificamente. Você pode convidá-los aqui e deixá-los entrar. E qualquer alteração feita em um campo, qualquer questão aqui, fica registrado aqui no log. Tem chat aqui também ao lado para falar, para tirar qualquer dúvida e fica tudo aqui registrado. Então, uma rápida visão de um registro de uma atividade de tratamento, né? Além disso, para aquele tema da atualização, já disse que aqui podemos dar acesso também, podemos usar do artifício das avaliações, que são questionários. Esse módulo de questionário, esse módulo aqui ao lado de questionário, ele está totalmente integrado aqui com o DataMap. A ideia é que ele nos ajude a levantar riscos adicionais referente a esse processo. Por exemplo, vou mandar um PIA, né, um relatório de impacto de privacidade, vou entrar num detalhe grande ali do processo para ver o que tem ali de características e riscos associados. Ou posso também mandar um questionário de segurança, ou um questionário até do próprio datamap. E nesse exemplo aqui, seria, né, naquela ideia da atualização desse processo de tempo em tempo, essas coisas talvez faltou alguns campos, ou ficou defasado, ou passou muito tempo, vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa. Então você pode mandar isso como questionário, né? Que é aqui a gente dispara esse questionário para a área, para alguém que vai dar uma revisitada nisso para ver se teve alguma mudança. Então isso é feito aqui pelo modo de questionários, que ele dispara lá para a área, para o owner desse processo, um questionário, né? Que exatamente aqueles campos que estavam lá no catálogo do processo, perguntando para a pessoa se teve alguma mudança. Tem um chat aqui do lado para falar também, se tiver alguma dúvida, né? Aí a pessoa pode depois alterar o que ela quiser, né? Submeter de volta para o time de privacidade avaliar se faz sentido isso ou não. Tem aqui como definir risco, outras coisas. Aprovando, isso é incorporado de volta lá no DataMap. Então, o que eu estou comentando aqui é a necessidade que a empresa tem, a obrigatoriedade, talvez, de ter isso em dia, né, o registro das atividades de tratamento. E nós estamos propondo aqui uma interface online, onde múltiplas pessoas possam colaborar para manter esse conhecimento organizacional em dia, entrando aqui, mexendo aqui e também respondendo avaliações de diferentes tipos para trazer novos elementos desse processo ou até mesmo itens de risco que vão ficar rastreados aqui para poder ser mitigados. Então esse é o primeiro componente que eu queria comentar da parte do data mapping, que é o catálogo disso, né? Além disso, existe o catálogo de ativos de TI, onde são ativos de dados ou sistemas, muitas vezes, a maioria dos casos, podem ser ativos físicos, outras coisas também, mas é um catálogo similar, mas aqui já um pouco mais técnico, né, focado nesse sistema que pode armazenar dados pessoais. Então, que tipo de dado pessoal temos nesse sistema X? Temos aqui elementos de dados. Isso aqui pode ser relatado por entrevistas ou cadastrado na mão, mas quando eu mostrar o Discovery, vocês vão ver que ele faz até isso automático. Esse sistema, ele está onde? Ele está no Brasil? Ele está fora? É muito comum você ver hoje sistemas em outros países, porque muito uso de nuvem. Isso é importante, o LGPD tem sistema territorial também. Muitos campos aqui que podem customizar como quiser. Medida de segurança que tomamos, política de retenção e tal. Que processo esse sistema está envolvido. Bastante coisa aqui orientada agora ao ativo, né? Não ao processo. Da mesma forma, eu posso usar de avaliações, mandar questionário mais técnico, algo mais high level, como quiserem, riscos, né, que estão atrelados a esse dispositivo, a esse sistema.
e outras documentações aqui que depois na parte do Discovery a gente vai ver. E também posso cadastrar fornecedores. São empresas, como o Juan comentou, que são controladores, é aquele que detém o dado por alguma base legal que o titular forneceu a ele como controlador. Mas tem também os operadores, onde você passa dados para fora. Até hoje, eu entendi que todas as empresas têm dados sendo transferidos para fora, no mínimo, uma contabilidade, para uma folha, para um benefício do seu funcionário, dentre outras coisas terceirizadas, entrega, cobrança, etc. Então, você já passou dados de alguém que você detém esse dado para fora. Essas empresas têm que estar registradas também. E todo o nível de detalhamento dessa empresa. Quem é o ponto de contato lá? Que tipo de dado que a gente passa para eles? Que processo que eles estão envolvidos? Qual o risco desses terceiros? Porque o risco de terceiros é algo muito importante de ter pontuado, porque é coisa meio além do seu controle. E que não adianta falar sim ou não, né? Você tem que dar uma inspecionada lá. Então, esse é um tema que o data mapping também ajuda a levantar isso. E aqui instituições seriam outros controladores, caso você seja um prestador de serviço ou receba dados de outras empresas, aí sim se cadastrar elas aqui como isso. Tudo se resume aqui nos processos, voltando onde a gente conecta tudo isso, né, voltando aqui naquela atividade, ao processo aqui para ter essa relação entre essas entidades, esses sistemas, essas coisas, e opcionalmente, permitindo até entrar num detalhe bem grande, opcionalmente aqui, do que cada coisa acontece, por exemplo, do titular, o que eu coleto, para onde vai, para onde eu vou depois, e todo o detalhamento dessa etapa do processamento de dados, né? Isso é uma coisa que também, ao longo do tempo, vai sendo desenhada. E para fechar esse módulo, na questão de documental, né, é possível gerar também exportações de relatórios, aquele tema do roupa mesmo, da planilha, ou de um PDF, né, bonitinho, com capa e tudo, do processo que foi documentado. Isso pode ser útil para um simples registro mesmo, ou até ter a necessidade de enviar isso para alguém. Então, isso que eu estava mostrando aqui seria o módulo do Data Mapping, que é muitíssimo importante ter isso sempre em dia e atualizado, porque é a base da gestão de risco referente a dados pessoais. Entender o fluxo, responsáveis, sistemas, base legal, etc. Muito próximo dele tem o tema dos dados, porque esses processos que as empresas vão levantando vão sendo relatados. Aqui a gente usa o sistema de RH, aqui usa o sistema de vendas, aqui usa o sistema X. Ok, então só reafirmou que temos esses sistemas, né? Mas o time de TI vai lembrar lá que temos dezenas ou centenas de sistemas na empresa. On-premises, dentro da empresa tem também o multi-cloud. Hoje você vê empresas usando Office, ou Google, ou Amazon, Salesforce, e etc. É multi-cloud normalmente, e quase sempre acontece. E também o on-premise. E aquele tema do estruturado e do não estruturado. O estruturado é banco de dados, coisas assim, e o não estruturado é arquivo. Quem nunca exportou do banco de dados uma planilha linda, está lá cheio de dados pessoais. Então, para detectar isso, existe o Discovery, o Data Discovery, o Data Intelligence, no nosso caso, que eles estão conectados aqui. E o Data Intelligence é o nosso carro-chefe. Ele permite o levantamento de dados armazenados em nuvem, on-premise, estruturado ou não estruturado, em mais de 240 tipos de sistemas. Então, para dar uma ideia rápida dele, aqui nas configurações eu vou só deixar passando aqui rapidinho para vocês verem a diversidade de sistemas que nós suportamos. A Security tem como principal componente o Data Discovery, que diferencia a gente de qualquer outra solução de gestão de privacidade que vocês possam ter visto aí no mercado. Porque isso é um tema técnico, assim, eu vou entrar nesses sistemas aí e vou achar os dados que estão armazenados lá. Agora, como está lá e todo o risco associado, todo o detalhamento. Isso é uma coisa puxadíssima, trabalhosa de fazer, muito avançada tecnicamente, e pouquíssimos fornecedores no mercado têm essa capacidade de fazer isso em estruturado e não estruturado, nuvem ou on-premise. Então, toda vez que vocês forem buscar soluções de privacidade, fiquem atentos à confusão que se cria muitas vezes entre data mapping e data discovery. São coisas diferentes. Data mapping é mapeamento dos fluxos e tal, documentação. Data discovery é você entrar lá mesmo e levantar os dados armazenados. E quando forem olhar data discovery, atenção também à sua arquitetura técnica, aos seus sistemas que usam. É muito comum ver soluções mais simples que focam só em nuvem, só em API ou só em estruturado, etc. Então você tem que verificar a cobertura, se seus sistemas estão cobertos. Seu sistema de RH, de vendas, CRM, etc. E também o servidor de arquivo, o seu Office, o seu Google. Então estou passando aqui a lista, a gente tem um diferencial enorme aqui de número de conectores, diversidade de tecnologia. Quem for da área de TI aí ou que apreciar mais essa parte técnica, vai ver que temos aqui muitos conectores comuns aí no mercado e cada 15 dias novos conectores sendo lançados. Então só gastei um tempo aqui porque acho que é um ponto que precisa enfatizar bastante. Porque no mundo real, os dados pessoais estão aqui em algum lugar. Outro tema importante nessa questão de dados é que tipo de dado que você vai buscar lá dentro. A gente não precisa
cadastrar nada. Você não precisa saber onde estão os seus dados, não precisa informar nada. Por padrão, ele já pega centenas de dados, 120 e poucos dados pessoais. Então, ele vai pegar dados de veículos, de atributos físicos das pessoas, de educação, de documentos diversos, de rede social, de contato, localização, dados médicos, religião, etc. Tudo isso aqui já está treinado pelo Artificial Intelligence, pelo Machine Learning, que é o que nos destaca muito no mercado também, e também podem criar novos atributos, mas isso aqui já é treinado, aperfeiçoado e muito eficiente aqui para o Brasil. Para dar um exemplo, quando você conecta, voltando aqui nesse tema, sem querer ser técnico aqui hoje, mas só para mostrar em um segundinho, quando se conecta a um sistema, vamos pensar uma base de dados, um sistema de principal seus aí, um SAP, um SQL, Oracle, seja o que for, Salesforce, não é preciso nem ao menos informar que colunas, carregar nada, só conecta. Quando ele conecta, ele vai pegar uma amostra de 1000 registros. Ele vai falar, me passa aí 1000 linhas da sua base. A tecnologia vai validar cada campo da sua base. Fala, isso aqui é o quê? Nada. Isso aqui é cor do olho, isso aqui é peso, isso aqui é nome, endereço e tal. Ele vai pontuando baseado na amostra que foi fornecida. Isso é muito legal porque ajuda a gente a detectar toda aquela diversidade de dados dentro do seu sistema sem que ninguém tenha que informar que campo. Até porque muitas vezes não é sabido. Então ele vai deixar marcado aqui essas tabelas contêm dados pessoais. E esses campos são dados pessoal pela amostra que obtivemos. E qual o percentual que o Machine Learning, a Artificial Intelligence detectou lá. Não é pelo nome do campo, e sim pelo dado, 1000 registros que ele olhou aqui. Então isso é muito legal, fácil de implementar e já é suficiente para saber que esse ativo X aqui tem dados pessoais e atualizar aquele catálogo do datamap que eu tinha falado. Um outro assunto que eu vou mostrar na sequência daqui a pouco é a parte de atendimento a titulares. Se temos nesse sistema dados pessoais, que ele localizou, caso alguém entre em contato, vamos fazer a consulta aqui também para ajudar a atender aquele titular. Então esse é um tema um pouco técnico, mas eu acho que vale a pena reforçar o diferencial do produto. E para fechar essa área aqui, muitos também a gente detecta muito risco em dados não estruturados, arquivos. Então pensa assim, planilha. Todo mundo lembra do Excel, mas tem outros formatos no mercado. E se tiver arquivos aí na sua rede com dados pessoais, né? Então a gente vai detectar 700 formatos de arquivos. E além disso, os arquivos que detectarmos vão tentar descobrir o que é isso. É um contrato? É um currículo? É um holerite? É uma receita médica? E aí vai. Então essas coisas vão alimentando lá o data mapping, mas também geram essas visões aqui de dados estruturados e não estruturados. Vou dar uma passada super rápida para a gente avançar, mas em resumo aqui fica documentado tudo que localizamos de dados estruturados na sua empresa. Vou até fazer um filtro aqui, por exemplo, onde eu tenho dado médico, ou sei lá, dado financeiro, nos estruturados aí. Né? Temos 2 bancos de dados, dos 15 nossos, que têm dados financeiros, como eu filtrei, e são essas 2 colunas. Número de cartão está lá no SQL e tal. Então isso é uma documentação viva que vai estar registrada aqui, além de estar no data mapping também. E do dado não estruturado, igual, ele vai levantando os arquivos, vai permitindo vários filtros. Posso buscar aqui arquivos que contenham CPF, que tenham dado médico, etc. Ou sair filtrando aqui também por tipo de documento, formato, sistema. Mas a ideia é que a gente tem alguns vetores aqui importantes. Por exemplo, verifiquei servidor de arquivo, Google, Office, são infraestruturas aí que a empresa tem. E lá dentro localizamos dados do tipo documentos médicos, jurídicos e tal. De vários tipos, olerite, contrato, parará. Mas são dados que estão armazenados nos Estados Unidos ou na China, porque de repente está usando uma nuvem ou algum sistema externo que está hospedado fora do Brasil. Não necessariamente isso é um problema, mas tem que ficar atento a isso. E todo o detalhamento pode ser filtrado também. Então, só como exemplo, tem um PDF aqui que localizamos, que está lá na pasta X do OneDrive, e lá temos dados pessoais. Ok, isso é a foto do negócio, né? Temos lá e-mails, etc. Isso fica documentado e podemos filtrar, né? Dá para você buscar, fazer muita coisa que eu estou passando superficial aqui. Mas o interessante é que isso é a foto, mas tá bom ou tá ruim? É para ser assim ou não é? Isso é um outro assunto, que é a parte de risco de dados. Que a ideia aqui é monitorar essas relações entre armazenamento, residência do titular, volume de dados, tipo de dados, e ficar de olho, porque tá tudo bem, mas não ia aparecer uma planilha cheia de dados de cliente lá no OneDrive ou num file server que não está criptografado, não está com permissionamento, isso é arriscadíssimo, pode ser um vazamento, pode ser algo imprevisto ou até mesmo um dado médico que aparece. Então, essa parte de risco de dados nos ajuda a criar políticas, ações, para fazer alguma coisa com esse dado que foi encontrado. Então, isso que eu mostrei para vocês seria aqui parte do Data Intelligence, que é um dos módulos, na verdade, o módulo que eu acho mais diferencial nosso, sem dúvida, porque a partir desse módulo eu vou integrar em todos os outros.
Um outro assunto também que eu queria destacar aqui é a parte de automação, que já se manifesta aqui entre esses módulos, né? Eu vou passar superficialmente aqui, mas aqui no workflow a gente pode fazer integrações super interessantes. Vou pegar um exemplo somente, pelo tempo, que é a parte do... esse aqui é de cartão de crédito, mas imagine que fosse outro tipo de dados. Então eu tenho um objeto aqui que é o evento de que eu detectei dado de cartão de crédito no contexto do processo X. Então, esse processo, como a gente viu, tem vários ativos de TI, tem várias coisas rolando. Mas se eu achei dados em qualquer ativo desse processo, que seja de cartão, deixa eu dar uma olhada no processo para ver se estava previsto. Deixa eu dar uma olhada se foi feito um questionário de PCI, que é essa regulação de cartão, ou de outra coisa que quiserem. Se foi feito, ok. Se não, vou mandar o questionário para ele, que é aquele módulo de avaliação. Então dá para a gente inventar o que quiser aqui. Detectei dados, o que eu faço? Aí são várias ações, vários comandos, integrações nossas e de terceiros para fazer alguma coisa baseada naquilo que achamos. Então isso é um exemplo aqui da parte de automação. Um outro assunto também que eu tinha comentado era a parte de risco e postura, né, em geral. Isso estava já sendo levantado aqui no processo por tema de questionários, aqui pelo tema dos dados armazenados. A gente usa muito do modo de avaliação de fornecedores, né, para levantar esses riscos, e também tudo fica pontuado aqui no registro de risco. Então, itens que foram levantados, coisas que responderam, que achamos, vai ficar aqui pontuado como relacionado a processo, ativos, fornecedores, e podemos filtrar aqui também por data, responsável, etc., risco. E todos os itens ficam aqui registrados com proprietários, né, com data, com segmento dessas coisas para poder dar vazão e mitigar esse risco. Okay? Então, a parte de risco a gente vai acompanhar todas essas pendências, todas essas coisas que ficaram pontuadas. Então, esse lado direito aqui que eu mostrei para vocês foi a parte de automação do data map, que a gente chama, que explora não só o data map, mas discovery, assessments, a workflow, tudo integradíssimo para fazer essa automação do data map, a coisa viva. Mudando de assunto, mas que tem tudo a ver, a parte de atendimento a titulares. Se alguém quiser falar com a sua empresa, qual o canal que ele vai escolher? Ele vai abrir normalmente seu site, seu app, para ligar, fazer alguma coisa. Então você precisa mapear por onde ele vai entrar em contato. Pode ser um fale conosco, um e-mail da privacidade, se colocou, um formulário, etc. Okay. Nós sugerimos a criação de um portal para isso e a recepção disso. Então o que acontece aqui? A pessoa se manifesta, a gente valida ele, já bate aqui se temos dado dele, já pegamos o processo atrelado, já podemos responder. Essa é a característica principal aqui do módulo de direitos de titular. Então o módulo de direitos de titular é um painel onde vocês se organizariam. Aqui temos todas as requisições que chegaram, né? E temos que trabalhar nela, dentro dos 15 dias aí do LGPD. Requisições de quê? De acesso a dados, eliminação, pedido de correção de dados, um montão de coisas, né? E para facilitar isso, normalmente a gente vem aqui no gerador de formulários, a gente cria uma tela como essa aqui, onde você pode colocar no seu site, com o seu logo, embutir no seu site, e a pessoa se manifesta lá. Ela é multi-idiomas, multi-regulation também, a pessoa fala, eu quero acesso aos meus dados, né? Pode mudar isso aqui como quiser. Ok, se identifique aqui, um formulário público, né? E-mail, CPF, alguma coisa, né? Clico aqui para mandar a solicitação, então. Gera-se um CAPTCHA, para evitar robôs. A gente vai gerar um código no e-mail informado, para ver se ela tem acesso a esse e-mail aqui. Ela vai digitar de volta esse código. Além disso, nós vamos usar e-mail, CPF, nome, esses atributos para localizar ela lá com o Discovery. A parte de identificação do titular é muito importante. Aqui a gente já ajudou ao ajudar vocês a entender o que a pessoa quer e quem é ela através dessa validação de e-mail. Existem outras opções, como por exemplo foto, documentos, que a gente pode tirar um selfie, a gente pode também pegar documentos e mandar para validação de identidade externa. A gente tem isso implementado em alguns clientes, como a Riachuelo e outros, que tiram foto, a gente manda o selfie para um provedor de antifraude e recebe um ok ou não. Então tem outras coisas mais avançadas, caso vocês recebam muitas requisições ou queiram automatizar no nível biométrico essa validação. Mas no mínimo, a validação de e-mail já está incluída e já ajuda bastante. Então, ok, a pessoa abriu lá, eu não vou fazer o processo todo, mas quando ela abre a requisição, recebe lá o ok, sua requisição foi aberta e, vamos tratar. Vocês recebem, já vou mostrar lá. E o seu titular também ganha acesso a um portal de privacidade que ele pode acompanhar o progresso, né, das suas solicitações já feitas ou histórico. Isso aqui vocês podem deixar no ar por até 5 anos. Tá bom? Então fica aqui as requisições abertas. Eu vou pegar um exemplo só aqui para a gente manter esse módulo, que é uma requisição já feita. Vou pegar uma do colega gringo aqui. Vamos pegar esse aqui de acesso a dados. Então, vamos supor, alguém entrou em contato conosco, ele quer acesso a dados, que é um dos direitos. Validamos e tal. O produto vai fazer sozinho esse pedaço aqui, ó, que é o mais pesado.
Imagina se alguém entrar em contato com vocês hoje pedindo acesso a dados. Depois você validar o que ele quer e tal. Normalmente, você ia chamar o pessoal de TI. Aqui não precisa, já foi feito. Significa que alguém quer acesso a dados? Temos dados dele? Temos, está aqui, ó, achei, está aqui. Já fomos lá, já fizemos uma busca, porque o Discovery já tinha visto, ou fez na hora, e tem o dado aqui. Mas ele quer acesso a dados. Ok, puxa os dados então, que nós vamos ter que ver se eu vou mandar para ele. Aí ele já foi lá, já extraiu os dados dos seus sistemas, está aqui. Ninguém do TI teve que se envolver. Já foi feito, já está na sua mão, para você tomar a decisão. E para isso tem aqui embaixo o processo de negócio, a atividade de negócio, que vem do data mapping, e aí incluímos isso ou não na resposta, né? E a parte de dados não estruturados também. Tem um PDF lá na rede, no sistema X, tem uma planilha, e aí? Ah, vou dar uma olhada lá. Ele já traz aqui o preview, né, do documento para vocês não terem que abrir o documento, para não ter que fazer download, não ter que fazer nada, já está aqui, para vocês entenderem o que tinha lá dentro e tomar decisão. Incluímos isso ou não na resposta. Então é muito fácil de lidar, está integrado aqui o Discovery com a requisição e a automação. Finalizando, tem a parte de colaboração, vai que seja uma requisição de eliminação. A tarefa vai ser, precisamos eliminar, você vai tomar essa decisão. Não sei se eu posso eliminar. Então chama algum colega aí, ou o chat aqui do lado também. E aqui embaixo a decisão pode eventualmente ser não posso eliminar, esse é dados de funcionário e tal. Ok, recusa e põe uma explicação, né? Mas você tem que responder a pessoa. Então tem muito recurso aqui de colaboração e reforçando a integração com o Discovery, aqui temos um mapa de todos os dados armazenados dessa pessoa, a cidadania brasileira, gringa e tal, e onde está armazenados os seus dados, toda a diversidade de dados que temos desse titular que se manifestou, e onde estão armazenados, né? E opa, meu curso. E aqui embaixo o histórico de requisições, se ele tivesse mandado outras, para você ter esse contexto. Então tem bastante outros recursos aqui que oportunamente a gente pode mostrar. Com um clique aqui eu aprovo, mandamos isso para o titular por e-mail e também lá no portal. Então esse módulo de direito titular, a Security tem um diferencial enorme aqui, que vale a pena para quem quiser estruturar melhor o seu atendimento, explorar. Outro assunto muito importante, que eu vou ser mais breve, é a parte de consentimento. Como você sabe, o titular pode fornecer alguns dados que a empresa não tem justificativa para processar por base legal de contrato e outras coisas, e ele vai ter que pedir. Falar, cara, posso usar seus dados para te mandar propaganda? Você quer? Não sei o quê. É um consentimento explícito. Isso vem de algumas oportunidades que a pessoa teve de interação com a empresa. Então, só para dar exemplo aqui, vou abrir um sitezinho de laboratório aqui para vocês verem o que eu estou falando. Opa. Vai que sua empresa tenha uma telinha, essa feinha aqui, mas faz de conta que é uma coisa melhorzinha que está no seu site aí, ou no seu aplicativo, alguma coisa. A pessoa, eu quero, eu autorizo, eu li, eu aceito, isso aqui é uma manifestação de consentimento. Essa tela aqui, nosso produto pode se integrar ao seu sistema como se encontra já. Que seria aqui o módulo de consentimento universal. Qual que é o importante, obrigatório que a empresa tem? O registro de todos os consentimentos. Então está aqui todos os consentimentos que alguém deu. A gente integra por formulários web, por APIs de outros sistemas, ou até uma tela que a gente cria que chama centro de preferências, onde a pessoa pode até revogar. E aí vai ficar registrado que CPF, e-mail, seja o que for, pessoa X lá no propósito de e-mail de marketing, nos permitiu lá o envio de e-mails. Então está aqui os dados que ele forneceu e a autorização, o consentimento foi dado. Como vocês sabem, o titular tem também o direito de revogação, então a gente cria um centro de preferências, que é uma tela para ele ver o que tinha de consentimento, e caso chegue um evento de concedido, ou revogado, ou retirado, a gente também vai operar o consentimento, que volta aqui aquele automação, ou seja, recebi um evento de consentimento, ok. É sobre o que? É e-mail. Ah, não é para mandar e-mail mais. E vão lá no sistema, então, que manda e-mail, vão entrar lá dentro, vão lá na opção X e vão marcar lá para não mandar mais e-mail. Então isso aqui já é uma automação da revogação de um consentimento. Assim como eu poderia mandar e-mail para um fornecedor, para um operador, dá para fazer muitas coisas. Então essa é a parte de consentimento universal. Sobre a parte de cookies, queria destacar que tem muitos sites que usam cookies de terceiros, a grande maioria dos sites. Então cookies de rede social e tal. Então para dar exemplos aqui, o que a gente pode fazer? Opa. Eu abri alguns exemplos de alguns clientes. Então nós temos clientes, por exemplo, esse aqui que mostra só a barrinha lá embaixo, tem cookies e tal, aceitar. A gente tem alguns que têm feito isso. Outros aqui já te dão a opção, não, mas eu quero permitir, mas eu quero ver. Deixa eu dar uma olhada nesse cookies aí. Eu quero talvez avaliar se eu quero ou não quero, né? Aí tem mais detalhe. Aqui é um opt-in. Esse aqui da Nike botou, ok, pode permitir, mas se você quiser entrar no detalhe, tem aqui embaixo, a preferência de cookie. Aí eu posso, não, mas publicidade eu não quero não. Pronto. Aqui é uma experiência que vocês definem. O tema é, se usam cookies, é importante deixar a pessoa saber. E se quiserem, dar o controle ao titular, o que é algo que gera mais, acho que adere mais, né, ao tema do consentimento. E aqui vai ficar registrado, pessoa X, né, concedeu ou não tal cookie, todo o detalhamento aqui.
Eu só queria destacar que essa tecnologia de cookies, ela se diferencia pela experiência do titular, mas também a varredura que é feita. Eu não vou mostrar no detalhe hoje, mas a varredura é feita em área logada, como se fosse um cliente seu, se você quiser. A classificação ela é extensa e a gente já gera o banner aqui, customizável e tal, com um código de bloqueador de cookies. Muitos banners de cookies não bloqueiam. Se eu falar quero ou não quero, não acontece nada. Aqui sim, nós vamos bloquear. E fechando aqui a parte de políticas, ou seja, se você tem no seu site uma política de privacidade, um fenômeno que acontece é que dá trabalho para fazer a primeira. E ela leva um tempão para ser atualizada. Então o que você pode fazer é ou gerar do zero aqui, ou importar a sua política e gestioná-la por aqui. De forma que tem coisas na política que são vivas. Por exemplo, na sua política pode ser que vocês falem que usem cookies. Mas nós temos um módulo de cookies, então ele pode ficar aqui importando as categorias de cookies, deixando isso sempre vivo na política. Pode ser que você compartilhe dados para fora. Nós temos data mapping, sabemos com quem compartilhamos, ou as categorias de fornecedor. Quais tipos de dados ou atividades você coleta dados. Também a gente sabe isso pelo Discovery, data mapping. Então isso pode ser feito aqui e, ao final de contas, embasado um pouco melhor a sua política de forma realista e criação de um texto do zero ou editável para vocês publicarem no seu site. E por fim, a parte de violações, onde caso tenhamos vazamentos, incidentes, é importante que a empresa faça essa triagem. É necessário que vocês entendam se isso violou um direito titular. Não estou falando só de vazamento, por exemplo. Roubaram o notebook, perdemos o notebook, mandei e-mail para a pessoa errada e tinha uma planilha cheia de dados do cliente, coisas assim também podem ser um abuso. Ou mandamos um mailing para pessoas que não tinham autorizado, não tínhamos o consentimento, isso pode ser um abuso. Então isso precisa ser registrado, a gente faz a triagem, ajuda vocês a levantar essa evidência com avaliações, com anexo, para chegar no final e tomar a decisão. Precisamos notificar alguém? Precisamos fazer alguma coisa? Ah, não, não foi nada. Então, para isso, é um painel aqui de registro desse possível incidente e também um painel de autoatendimento que a gente cria para o seu funcionário, para alguém interno aí, relatar isso e começar o fluxo de tratamento. E, por fim, entra aqui também o workflow, que eu não vou mostrar hoje, mas o workflow toma ações também baseadas na conclusão dessa triagem que está sendo feita. Então, a NPD já regulou essa parte de violações, já tem lá um template de reporte e tal, então é bom prestar atenção nesse item também, já está valendo. Isso que eu mostrei, eu finalizei aqui a demo, mas é uma visão geral da ferramenta. Mas se você refletir nesse slide, esqueceu que eu falei de produto, esse slide é legal porque vai lembrar todo o operacional que recai para esse time de privacidade. E é bastante coisa do dia a dia mesmo, e recorrente, que não é uma vez só, vai ter que ser feita sempre. Essa ferramenta ela é extremamente modular, né? A gente tem ela desde a versão grátis, você pode usar o resto da vida com limites anuais, tem a versão paga, tem mais ou menos recursos, que você vai puxando à medida que fizer sentido. Talvez precise ou não precisa, queira ou não queira. Portanto, é uma coisa que pode ser feita gradativamente. Sugiro e deixo à disposição, através da Contigo, a versão gratuita, que a gente pode habilitar e pode usar o resto da vida. São limites anuais, isso aí. 50 fornecedores, um domínio de cookie, e vai usando. De repente ajuda, eu começo, e se precisar de um Discovery algo mais, a gente pode fazer uma demonstração, uma versão de teste, que não está na versão grátis. E também temos uma certificação gratuita do produto, quem quiser explorar um pouco mais. E aí eu deixo aqui então essas dicas, né? E retorno aí para o Juan para a gente concluir. Obrigado aí, pessoal. Muito bom, Vlad. Obrigado, cara. Obrigado pela apresentação. Acho que foi bem clara aí, né? Sobre mostrando como essa ferramenta pode ajudar nesses desafios, principalmente esses que a gente apresentou no começo e muitos outros também, né? E também na gestão do programa de privacidade, né? Que é o programa que é criado durante o projeto de adequação dentro das empresas e que esse programa precisa ser mantido para sempre, né? Não é um projeto que você adequa a lei e acabou, né? Você tem que manter esse programa para sempre enquanto a lei estiver em vigor. Vai ter que manter um comitê, vai ter que manter a manutenção desse programa, tem que manter ele ativo, né? Todas as políticas, política de privacidade, mapeamento de dados, gestão de consentimentos, né? Então, tudo isso é um grande desafio nessa manutenção aí para as empresas e é algo que essa solução pode ajudar e muito. Tá bom? Pessoal, nós vamos... como o Vlad falou ali, a gente vai disponibilizar para vocês um acesso a essa versão gratuita, tá? Para quem quiser implementar, e é grátis de verdade, não é uma versão de teste, né? Então, é possível já implementar essa ferramenta de forma gratuita, e nós vamos estar disponibilizando, através dos participantes aqui desse evento,
uma consultoria gratuita também para a implementação da solução, né? Nós, como parceiros, né? A Contego Security é parceiro oficial da Security aí, nós somos parceiros representantes aí no Brasil. Então, quem tiver interesse em implementar essa ferramenta, ou testar, ou saber mais, ou tiver alguma dúvida, enfim, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? Pode entrar em contato direto comigo, quem já tiver contato comigo aí, né? Tem bastante clientes aí. Ou então envie um e-mail para o comercial@contego.com.br, tá? Eu vou deixar no chat para todo mundo ter o e-mail, tá? Então, acesso à ferramenta gratuita com implementação grátis pela Contego, tá? A parte de consultoria para implementar a ferramenta, vamos estar disponibilizando gratuitamente, né, para implementar essa versão free, tá bom? Então, se tiverem dúvidas também, quiserem saber mais, quiserem testar as versões que são mais que são pagas, né? A parte de Data Discovery e outras coisas também, entre em contato com a gente, que a gente vai estar auxiliando vocês aí no que for possível. Beleza, pessoal? Também vamos estar disponibilizando para vocês a gravação desse evento, junto com os materiais apresentados aí, para que vocês possam estar compartilhando com a equipe interna, né? Ou às vezes, ou então revendo aí alguma questão que ficou em dúvida e quer avaliar de novo, a gente vai estar enviando isso aí para vocês aí também. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos e até a próxima. Obrigado, Vlad. Obrigado pela presença. Até a próxima. Boa tarde para todo mundo aí. Obrigado a todos, pessoal. Ficamos à disposição. Boa semana aí.